Senhor nosso Deus, que na vossa imensa bondade ofereceis a todos os povos o dom da fé, olhai benignamente para os vossos filhos e fazei que, renascidos pelo sacramento do batismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor da Santíssima Virgem Maria, iniciemos nossa reflexão e oração neste sábado, na oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, expressão mais alta da humanidade em oração, modelo da Igreja orante, suplicai em Cristo a misericórdia de Deus. Interceda por nós neste momento de reflexão e oração. Ensina-nos a suplicar e a reconhecer os momentos críticos de nossa vida espiritual, que é o de que não podemos deixar de orar, pois a oração nos é necessária não só como obrigação de preceito, mas também como necessidade de meio. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. E gostaria de destacar com vocês o versículo 20 que nos diz: quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. A primeira semana da Páscoa termina com a grande afirmação dos apóstolos diante do tribunal judaico, a que justificará para sempre a presença da Igreja no meio do mundo. Não nos podemos calar o que vimos e ouvimos. Assim, o proclamamos agora na celebração da liturgia. Proclamação que sentimos necessidade de prolongar para além desta semana, por uma longa semana ou oitava de domingos, durante todo o tempo pascal, e fora da celebração da liturgia, todos os dias e em toda parte. Os apóstolos defenderam-se com valentia diante do tribunal. Essa valentia nasce da liberdade da fé. Os seus adversários encontraram-se em nítida dificuldade. Pretendiam ocultar fatos cuja força se impunha. A cura do coxo, o que Pedro e João viram e ouviram. Estavam num beco sem saída. Os acusados eram discípulos de Jesus, gente simples e sem cultura, mas homens seguros e valentes, que, acusados, se tornam acusadores, intérpretes da Escritura e pregadores. Para maior complicação, tinham a seu lado aquele que fora curado pela invocação do nome de Jesus. Era preciso refletir seriamente. Refletiram e resolveram impor silêncio a Pedro e a João. Proibamo-los com ameaças de falar doravante a quem quer que seja nesse nome. Mas como obedecer a uma ordem tão absurda? Por isso, Pedro responde: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos.
Os apóstolos estavam conscientes de que falar da morte e da ressurreição de Jesus era a vontade de Deus, era um mandato divino. Por isso, não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordens nem ameaças capazes de os fazerem calar, porque a força irresistível de Deus estava com eles. Os anciãos judeus pensaram que matar Jesus deveria ter sido suficiente para impedir que seus seguidores falassem mais sobre ele. Claramente, eles interpretaram mal a situação. Pedro e João sabiam dos riscos que corriam ao pregar e curar pessoas em nome de Jesus, mas eram persistentes e diziam: não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo. O que aconteceu? Por que a boa nova sobre Jesus simplesmente irrompiam deles? Pedro e João colocaram isso de forma sucinta. O que eles pessoalmente viram e ouviram era bom demais para guardar para si mesmos. Jesus realmente era o Messias de Israel. E não só isso, mas ele ressuscitou dos mortos e deu-lhes o seu próprio Espírito Santo. Eles ficaram cheios de tanta admiração e gratidão que tiveram que proclamar isso. Tal como Pedro e João, você também viu e ouviu boas notícias que não podem ser silenciadas. Pela fé, você sabe que a morte não é o fim. A sepultura não tem poder sobre ninguém que se esforça para viver em Cristo. O pecado também não é o fim. Através da morte e ressurreição de Jesus, você foi libertado da escravidão do pecado e do peso da culpa e da vergonha que o acompanha. Agora, através do Espírito Santo, Deus vive em você, falando palavras de orientação e conforto, enchendo-o de fé, esperança e amor. E depois, há todas aquelas bênçãos específicas que Deus deu somente a você. Seus entes queridos, seus próprios dons e talentos e as maneiras específicas pelas quais Ele o chamou para servi-lo. Você tem muito a agradecer. Você tem muito a oferecer às pessoas ao seu redor. Em oração hoje, peça ao Senhor coragem e alegria para falar sobre o que você viu e ouviu. Depois procure apenas uma maneira simples de seguir o exemplo de Pedro e João. Senhor, mostre-me como posso proclamar a boa nova do Evangelho hoje. Oremos juntos esta palavra. Senhor, faz resplandecer sobre a minha mente e sobre o meu coração a luz esplendorosa da Tua santa ressurreição, para que me dê conta de quanto obedeço, mais aos homens do que a Deus, de quanto estou inclinado pela mentalidade dos homens, de quanto me deixo levar pelas seduções deste mundo, de quanto me deixo fascinar pelo canto das sereias. Ilumina as profundezas do meu ser, os recantos obscuros da minha personalidade, os pontos menos conscientes do meu sentir, para que possa revê-los e rever o modo como me coloco diante da mentalidade dominante. Dá-me a coragem dos apóstolos
para que, vencendo todos os obstáculos, testemunhe o teu nome diante de todos e em todas as circunstâncias. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Aleluia, aleluia.